minutos. Nós temos o prazer de receber hoje o Dr. Rodrigo Pedroso para conversar conosco a respeito da história do pensamento conservador brasileiro. Eu queria fazer uma pequena introdução e dizer da importância da presença de todos vocês nesta live. Nós fazemos coberturas de temas internacionais, de temas nacionais, todos eles vinculados à questão da geopolítica, da geoeconomia, de movimentações militares, e temos falado muito em interferências estrangeiras em países que têm sua soberania nacional atingida a partir de, muitas vezes, simplesmente desconhecimento das suas populações em relação à sua própria história, em relação às suas próprias nuances, às suas próprias tradições. E, a partir daí, há apropriações de narrativa. Então, é muito importante para que vocês possam acompanhar, que vocês tenham uma base teórica, que vocês conheçam verdadeiramente a história do trabalhismo, do conservadorismo, das tradições brasileiras. Eu, particularmente, tenho uma preocupação de que ideologias alienígenas, que ideologias estrangeiras, possam ocupar também no Brasil esse vácuo do desconhecimento histórico. Ninguém melhor do que o Dr. Rodrigo Pedroso para nos ajudar a compreender a história do trabalhismo, do conservadorismo, dos pensadores brasileiros ligados a esta vertente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Dr. Rodrigo pela presença. Fique à vontade para fazer suas apresentações e queria já começar essa conversa sabendo se você tem ou não, Dr. Rodrigo, essa percepção em relação ao que eu disse, esta apropriação de determinados estrangeirismos, ideologias estrangeiras a partir de um desconhecimento estrutural na sociedade, na base da pirâmide, em relação à história do Brasil, suas tradições, seus conceitos e suas vicissitudes de um modo geral. Olha, Rogério, fico muito honrado pelo convite, por estar aqui. Eu vou contar uma coisa, contar para os ouvintes. Se eu soubesse o dia que era hoje, eu teria pedido para que o programa fosse em outro dia. Por quê? Porque hoje está fazendo 2 anos do falecimento do meu pai, exatamente hoje. Poxa, né? Meus sentimentos, Rodrigo. Lamento que nós não tenhamos atentado a essa situação. Eu não atentei, aí eu assumi o compromisso, tenho que honrar o compromisso, mas não é de todo ruim. Eu tinha planejado ficar essa segunda-feira recolhido, né? Que a pessoa do meu pai foi muito importante para a minha formação. E meu pai não era nenhum professor universitário. O meu pai era um caminhoneiro que nasceu na roça. Né? Eu sou... O estado de São Paulo, ele se destacou na história brasileira pela presença dos bandeirantes. Primeiro as fundações jesuíticas, depois os bandeirantes, que inclusive destruíram muitas missões jesuíticas aí. Né? Existe uma dialética interessante sobre isso. E os bandeirantes do século XVII, começo do século XVIII, que alargam as fronteiras da então colônia portuguesa, que descobrem as riquezas minerais do Brasil, que vão até Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, né? Esses bandeirantes, na segunda metade do século XVIII, eles se tornam o quê? Tropeiros. Né? Porque o bandeirante ele tinha que desbravar. Numa terra já desbravada, o negócio é comerciar. Né? E a minha família era de tropeiros, tanto do lado da minha mãe como do meu pai. De tropeiros do interior. Então, a tropa era um conjunto de mulas, né? Que ia levando mantimento, coisas que o interior não produzia, coisas do litoral, como ferramentas, sal, essas coisas, e vinha carregado de café e outros produtos do interior, etc. E meu avô, ele era tropeiro, e já na geração do meu pai surgem os caminhões. Né? E aí meu pai foi caminhoneiro. Né? Eu sou o primeiro da família a ter acesso ao ensino superior. Né? Eu sou um advogado, filho de um caminhoneiro e neto de um tropeiro. Né? Que continuaram essas coisas, e meu pai ele nasceu em 1931. E ele assim, foi muito importante para a formação do meu pensamento político. Eu acho que foi a pessoa mais importante. Ele foi o primeiro professor da minha vida. Tanto que foi ele que me ensinou a ler e escrever. Né?
E ele só tinha a segunda série do primário, um primário feito na época em que o ministro da Educação era o Gustavo Capanema, era outra coisa, né? E meu pai, ele nasceu em 1931, né? Quando ele nasceu, fazia, digamos, 8 meses que a Revolução de 30 tinha sido vitoriosa. Então, quando ele nasceu, o Getúlio Vargas era presidente, né? Ele tinha 14 anos, o Getúlio Vargas era presidente ainda, e aí ele vive o segundo governo Vargas e vive toda essa época de ouro do Brasil, que, assim, de 1930 a 1980, foi a época de ouro da história do Brasil. Tanto no sentido econômico, tanto no sentido cultural e mesmo no sentido político. Eu não vou entrar aí no mérito do autoritarismo, etc. e tal, mas independente das posições, tanto aqueles que são mais progressistas como mais conservadores vão encontrar tanto lideranças da prática política quanto pensadores com que se identifiquem nesse tempo aí. Já não me lembro o autor que disse, mas foi a época que o Brasil estava muito inteligente, né? E já não me lembro, infelizmente eu resolvi improvisar, então dizem que a cultura é aquilo que fica depois que você já esqueceu tudo. Eu esqueci quem disse, mas a frase é muito verdadeira. O Brasil era muito inteligente nessa época. E meu pai, ele começou a trabalhar. Meu avô, além de tropeiro, ele tinha uma venda de beira de estrada. Ele era comerciante. E meu avô pôs ele para trabalhar na venda, e ele detestava aquele trabalho. Porque era um trabalho que não tinha... Ele com 11 anos. Meu pai estava na escola. Quando ele chegou a ter digamos, a segunda série do primário, terminou, falou, o meu avô disse, agora você já sabe bastante, você já pode ficar no balcão da venda. E o pôs lá no balcão da venda. E ele detestava aquele trabalho, então ele... Logo que pôde, com 14 anos, meu avô tinha comprado um caminhão, né? Era a transição entre o transporte de animais, o transporte por animais e o transporte mecânico. Meu avô tinha adquirido um caminhão, tinha um motorista, né? Ela chamava Chico Rita, o motorista, e meu pai foi ser ajudante de caminhão, com 18 anos tirou carta, ele dirigia o caminhão, e meu pai, ele acompanhou toda essa época de ouro do Brasil, não era um estudo livresco, e não apenas por jornais, entendeu? Meu pai trabalhou na construção da Rio Bahia, como caminhoneiro, ele trabalhou aqui no aterro do Ceasa, aquilo lá era um brejo. Meu pai era do pessoal que vinha lá buscar terra no caminhão para jogar terra no Ceasa, para aterrar aquilo. E ele trabalhou na construção de Brasília. Então, Brasília, eu vou para aquela cidade, aquilo tem uma veneração por mim, porque meu pai derramou o suor naquela cidade. Então, ele viveu toda essa época de ouro do Brasil, que termina na década de 80, ao contrário de mim. Eu nasci em 1979. Né? Então, eu tenho saudade de um tempo que eu não vivi. Porque em 1980 começa a década de 80, o Rogério, acho que tem mais ou menos a minha idade, começa foi chamado na época, era a década perdida, né? Só que depois da década de 80 nós tivemos outras 3 décadas perdidas. Infelizmente, o que a gente pode fazer o balanço disso, se a gente comparar com o Brasil de 1930 a 1980, quando o Brasil era a China, o que hoje é a China do ponto de vista econômico era o Brasil. O Brasil, se não me engano, em 1972, a taxa do crescimento do PIB do Brasil foi de 14%. Eu acho que nem a China atingiu um crescimento anual do PIB de 14%. Rodrigo, nós tivemos esse período entre 30 e 80, basicamente, se nós pudermos citar 2 ícones desse período, Getúlio e Geisel, mas a gente pode citar também o presidente Médici dentro desse período, nós podemos citar o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, outros importantes personagens na história do Brasil. Nós tivemos um desenvolvimento que estava muito ligado à construção
da característica nacional. Eu sempre cito, a gente sempre conversa muito com o Felipe Quintas, que você também conhece, do Brasil Independente. Muito inteligente. Aquela sinergia é um excelente valor aí, né, de uma geração anterior, de uma geração mais jovem do que a nossa, mas é alguém que promete bastante.